Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Hoje é quinta-feira, mais um dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é o dia do provérbio 7. Aí hoje eu não errei. Deu tanto problema aqui na conexão que eu já tava ficando nervosa. Mas deu certo. Graças a Deus, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos começar. Provérbio 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado que você protege os teus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no teu coração. Trate a sabedoria como irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. A mulher imoral. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Este rapaz, andando pela rua perto da esquina onde morava uma certa mulher, ele passava ali por perto da casa dela e ao anoitecer, quando já estava escuro, e aconteceu que esta mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina e às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e o beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: Paguei hoje os meus votos e a carne da oferta. A paz está comigo. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Venha, vamos nos amar a noite inteira. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com seus encantos e ele caiu na conversa. E no instante, lá foi ele com ela, como um boi vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que eu vou dizer. Não deixes uma mulher como essa ganhar o teu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais curto. Eita, olha só. Ele começa o texto falando assim: grave os meus ensinamentos no teu coração. Faça o que eu digo e você viverá. Cuide destas instruções assim como você cuida dos teus olhos. Trate os ensinamentos, trate a sabedoria como a sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Aí ele começa a contar a história de uma mulher. Ela é casada e ela fica tentando alcançar um jovem. E ela alcança, né? E olha só que coisa mais interessante. Ela diz a ele, naquela época, a forma de se conectar com Deus, de se purificar dos pecados,
era apresentando uma oferta. Então, ela diz assim para ele: eu já apresentei minha oferta hoje. Olha isso, olha o cuidado. Eu sou cristã. Seria hoje como? Ah, ela é cristã. Ah, ela é uma mulher boa. Mas ela ficava ali, ó, rondando e sondando ele. Ah, meu marido me deixa sozinha. Ah, eu tô carente, eu não gosto dele. São tantos motivos pelos quais o pecado nos engana. E eu comecei o texto, e no início do texto ele falou assim: escute as minhas instruções e você viverá. E ele termina o texto falando assim, ó: não deixes que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos, que nem dá para contar. Se você for para a casa dessa mulher, você está caminhando para o mundo dos mortos. Esses dias uma amiga minha virou para mim e falou assim, que eu falei para ela que, ela falando sobre divórcio, e eu falei para ela o seguinte: não é porque você é divorciada que isso te dá o direito em Deus de sair, né, para todos os encontros do Tinder que você quer. Aí ela virou para mim e falou assim: mas não é justo, ele tá lá com outra. Aí eu falei: ó, a palavra de Deus diz o seguinte, que dele é a vingança, que vocês se casaram, que vocês são uma só carne. Não é porque vocês estão divorciados que isso é brincadeirinha. Vocês teriam que ter pensado isso lá atrás. Se mantenha reta, santa, proba e casta. Existem duas saídas para ele, para você, né? Ou ele morre, ou ele morre, ou ele vive uma vida condicionada ao fracasso. Porque eu, Poliana, nunca vi uma pessoa que divorcia, em raríssimas exceções. Eu fiz o divórcio de uma moça no início da minha carreira que ela apanhava do marido. Mas ela apanhava de manhã, de meio-dia e de noite. E ele era um homem muito violento com ela. Não só apanhava bastante, mas ela era humilhada de todos os jeitos e tal. Sabe uma situação que não dá? Não dá. E aí ela teve que sair correndo de casa e a gente fez o divórcio. Pronto. E aí, 6 meses depois que ele se divorciou dela, porque foi ele que se divorciou dela, assim, ela saiu correndo de casa, ela saiu de casa, não tinha condições, gente. Quando tem a sua integridade física na frente, não tem condições. E aí, quando eles se divorciaram, ela. Eu também conheço outro casal que a mulher era muito drogada, mas muito drogada e continua até hoje. A mulher, né? E aí o homem se divorciou dela. E ela continua do mesmo jeito, ela não quer, ela não quis. E ele restaurou a família dele. Ele restaurou e ela continua aí. Inclusive, ele é até andarilha. Ela não quis uma família. Ela não quis. Então, existem casos e casos. Não é todos os casos. O problema é que hoje você quer colocar todos os casos, sabe? E aí, dessa moça, ela apanhava e a gente fez o divórcio dela, ela saiu. Não só isso, era violência física, era violência emocional, era colocar a integridade dela mesmo como ser humano em xeque, sabe? Resumindo a história. Eles se divorciaram, 6 meses depois ele casou com outra e E aí, tempos depois, né, ela conheceu um rapaz e se casou com ele e tem um casamento muito bom. Foi uma glória mesmo, a glória da segunda casa. Foi um resgate existencial.
Mas ela não saiu por aí, eu até falo pra ela, ele é o seu Boaz, ele é o seu resgatador, sabe? Porque mas assim, não ache vocês que ela não enfrenta desafios. Ela tem um filho dele. Ela tem um filho do primeiro marido. E ela passou desafios em que eu nomeei a vida dela de desgraça. Depois do divórcio, aí vocês falam, nossa, Poliana, que palavra forte. Não, não tinha graça. Não tinha uma graça na vida dela. Até um ano, um ano não, até uns 2, 3 anos atrás, né, a filha dela, o filho dela já vai ser um mocinho, já, um rapaz. E tá quase entrando aí na adolescência e passar quase uma década de angústia agora que as situações estão começando a ficar um pouco melhor, mas ainda esse ano ela enfrentou desafios que eu falo para vocês, oh meu Deus, que situação. Mas esse primeiro marido dela foi marca de um passado de inconsequência, marca de status, marca de tudo, foi viver um mundo que não era dela, viver um mundo de aparências, porque o primeiro marido dela, eu acho que ele era até modelo, de tão lindo que ele é. Hoje eu acho que ele não é mais modelo hoje não. Mas, gente, vocês não têm noção onde ele passa, assim, ó, o que adianta, sabe? Vã é a beleza, inútil é a formosura. Você olha assim, o que adianta? Um homem que você fala assim, meu Deus, como é que existe tanta beleza no mundo? Eu falo pra ela, meu Deus, como existe tanta beleza no mundo? Ela, eu não sei, porque ele é lindo de verdade. Então, ela se encantou pela aparência dele. Sabe? Mas não adianta de nada você se encantar pela aparência de alguém e apanhar sem fim. Ser humilhada sem fim. Além de tudo, o cara não trabalhava, ela não trabalhava, eles viviam porque o papai dele e a mamãe dela bancava dentro de casa e era aquela confusão, gente. Era assim, foi um negócio meio complicado. E nesse segundo casamento foi mesmo um resgate existencial. Então, não coloque sempre o que eu falo como uma regra. Porque existem casos pontuais, como dessa menina, como desse outro que a mulher era drogada, hoje ela é andarilha. Então, assim, ela realmente, ele não lutou. Mas, inclusive, esse cara que ele é casado com essa mulher que não quer, que é drogada mesmo, ele dá assistência pra ela, tá? Ele é casado com outra, mesmo uma glória da segunda casa, e quando precisa, sim, porque querendo ou não, ele foi casado com ela, né? Então, de vez em quando tem que dar uma assistência, né? Diante de Deus, eles têm um vínculo eterno. E, inclusive, eles têm filhos também, né? É a marca de um passado de inconsequência. Enfim, e quando você se marca com uma inconsequência, não pode sair, vou embora, você. Não, você precisa carregar o seu passado muitas vezes, né? Enfim, então nunca coloque tudo que eu falo assim, mas a Poliana acha que em todas as hipóteses. Não, eu não acho que em todas as hipóteses. Eu, inclusive, falo, caso de violência emocional, física, não tem como. Divorcia. Se você precisar, depois casa com a pessoa de novo. Depois que ele tratar o cérebro, né? Enfim, voltando à nossa história, a gente tem que tomar cuidado, porque flertar com o outro é flertar com o abismo. Em nenhuma hipótese e nunca é aberto oportunidades para você se envolver com outras pessoas estando casado. Estando casado. Por isso que eu sempre digo, namoro é feito para terminar. Noivado é feito para terminar. Casamento, não. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção com quem a gente casa. O que o Provérbio 7 diz pra gente? Se você escutar as minhas palavras e guardar ela como você guarda os teus próprios olhos, ser irmã da sabedoria e melhor amigo do entendimento, você terá vida. Se você se envolver
com uma pessoa nefasta. Você vê que o jovem que ele configura aqui, que ele ilustra nesse texto, esse jovem não fala que ele era casado. Vocês perceberam quando a gente leu? Ele não está falando, um jovem casado, não. Ele está falando de relações iníquas. Você pode ser uma pessoa solteira e viver um relacionamento errado, né? Então, ele se encontra com essa mulher que não é a mulher dele, que é a mulher de outro. E quando ele se deita com ela, a Bíblia compara ele a um homem morto. Caramba! Olha que pesado. Quando um homem se deita com uma mulher casada ou com compromisso, ou quando uma mulher se deita com um homem casado ou com compromisso, ou que não tem nada a ver um com o outro, o que a palavra te considera um homem, uma mulher morta, alguém que flerta com o mundo dos mortos. Olha que pesado. Você se envolve com alguém que tem um compromisso, você está se envolvendo com um morto. E quem se envolve com morto é morto. Você não tem como se envolver com morto. Ele te considera morto. Você é o morto. Você está flertando com o mundo dos mortos. Por isso que eu sempre falo, tomem cuidado. Esse negócio de segundo casamento é muito complicado. A pessoa que tem o segundo casamento, ela tem toda a carga do primeiro casamento nas costas. É uma bagagem muito pesada. Então, você precisa de ter consciência. A consciência de que tem um passado, tem uma outra mulher ou um outro homem por detrás daquela pessoa, tem outros filhos, tem outra casa. E você vai estar ali. Mas não é nem sobre isso, é sobre erro, traição, adultério. E eu ainda ouso dizer para vocês que às vezes você tá solteira, né? A pessoa tá solteira. E aí você fala, vou aqui curtir a vida e me envolver com essa pessoa. Mas ele não é o teu marido. Ela não é a tua mulher. Quando uma mulher solteira se envolve com um homem solteiro que não é para ser, também é um envolvimento do mundo dos mortos. Mas que pesado. Por quê? Porque não é para ser. Quando você está se deitando com um homem de outro alguém, com uma mulher de outro alguém, se a pessoa não é sua, ela é de quem? Ela é de outro alguém, né? Então você está flertando com o abismo do mesmo jeito. Então eu vou conjecturar aqui com vocês. Eu sou solteira, né? Sou solteira, não tenho impedimento. Se eu me deito com um cara também solteiro, sem impedimento, não tem nada a ver comigo. Ele não é o meu marido, tá? Vamos conjecturar aqui. Ele não é o meu marido. E eu tô ali, me deitando com ele para satisfazer a concupiscência da minha carne, para satisfazer o meu eu, o meu ego, né? Porque eu quero viver. E outra, olha só que pesado. No meio do texto ele fala uma coisa que eu disse há uns 3 dias atrás. Ele compara uma pessoa assim a um animal. Vocês perceberam? Ele fala, quem se comporta assim é um animal. Ele ainda falou mais pesado que eu. No meio do texto, eles estão se comportando feito animais. Porque quando você se deita com um homem que não é seu, quando você se deita com mulher que não é sua, você se comporta feito um animal. Não é seu. Você não é casado com ele. Eu conheço tanta gente, mas tanta gente que divorcia. Faz o divórcio. Saiu o divórcio, doutora? Saiu. Meu perfil no Tinder. Pronto. Pedro, Thiago e João no barquinho. Agora eu vou curtir. Gente, o que é curtir para vocês, né? A palavra tem uma instrução clara para mulheres divorciadas. Se mantenham santas, retas, probas e aprovadas diante do Senhor. Se mantenham retas, santas, probas e aprovadas diante do Senhor. Existe um momento para cada coisa. Mulheres divorciadas. Homens divorciados se mantenham retos, santos, probos e castos diante do Senhor. Eu vou contar só mais uma história que eu vivi, né? Eu sou amiga da mulher
que se casou, né, com um rapaz, ele era divorciado e tinha 4 filhas. Ele se casou com uma mulher, por quê? Olha só, quando você quando você coabita com um homem ou com uma mulher que não é para ser o seu marido, sempre dá confusão. E ele ficava ali, coabitando com ela, coabitando, e vai e vem, engravidou da primeira menina. Só que eles eram da igreja. E aí ele falou, então vamos casar. Eles casaram. Nem pensou em engravidou de novo. Nem pensou em engravidou de novo. Aí ela foi vivendo, porque ele bancava tudo dentro de casa. Foi vivendo. Aí quando as meninas tinham 5, 6 anos, ela engravidou de novo da última. Quando a menina fez 2 anos, a mais velha, são 4 meninas, chegou pro pai e falou assim, pai, enquanto você sai para trabalhar, bancar a casa, no maior sacrifício do mundo, nossa mãe se deita na sua cama com o amigo da academia. Enquanto você acorda 4:30 da manhã, pega 2 ônibus, vai trabalhar, volta cansado, a tua mulher tá se deitando com o amigo da academia em cima da cama. Aí foi aquele auê. Ele é muito assim da igreja, ele perdoou ela. Só que por mais que ele tivesse perdoado ela olhou no fundo dos olhos dele e falou, eu não quero ficar mais casada com você. Eu nunca deveria ter casado com você. Eu vou embora, eu vou viver minha vida e você vai ficar com as 4 filhas, porque eu não suporto nenhuma delas. Pesado, né? Essa mulher viveu isso. Ou esse homem viveu isso. E ela foi embora e nunca mais voltou. Nunca mais de verdade. Às vezes, assim, 1, 2 vezes por ano ela liga, tudo bom para as meninas e tudo. E aí ele se manteve reto, santo, probo e casto diante de Deus. Vamos lá. Reto, santo, probo e casto. Durante 6 anos. 6 anos. E no meio que ele frequentava, ele era um homem de destaque. Tinha muita mulher dando em cima dele. Ele tinha muitas oportunidades de fazer tudo o que ele tinha feito. Ou de querer uma história em Deus. Ele colocou na cabeça dele que ele tinha 4 filhas para criar, sozinho. Ele tinha que fazer penteado de cabelo na bebê. Ele tinha que se virar. E ele se virou. E aí, quando a mais nova tinha 8 anos de idade, ele se apaixonou por uma menina na igreja dele. E essa menina é a minha amiga. E aí, aconteceram várias situações, depois eu conto pra vocês que hoje não vai dar tempo. Enfim, eles se casaram, e eles se casaram em santidade. E o casamento deles é incrível, assim. O casamento deles, eles se casaram em 2018. Vai fazer 3 anos que eles se casaram, fez 2 anos agora, né, no final de 2020. E o casamento deles sempre foi extremamente alinhado. Ela cuida das meninas, ele ali cuida das finanças da casa e cuida delas todas. E eles têm mesmo uma glória da segunda casa. Mas, quando você se envolve, por mais que você seja solteiro, com uma mulher, por conta do desejo do teu corpo, a Bíblia te considera um animal. Por o desejo do seu coração, só por causa do meu corpo, eu vou estar me comportando feito um animal. Eu li hoje, vocês viram. E todas as vezes que a gente se comporta assim, ela faz uma correlação, como se você estivesse no mundo dos mortos. E às vezes a gente pensa, né? Meu Deus, por que minha vida financeira tá uma bagunça? Meu Deus, por que minha saúde tá ruim? Por que eu treino e o corpo não vai? Por que eu faço tanta dieta e eu só consigo celulite? Mas por quê? Por que minha mente é confusa? Por que minha mente é confusa? Por que meu coração é sempre despedaçado? Por conta de relações iníquas. Eu tenho observado muito isso, sabe? Eu vejo que o envolvimento da carne. Você pode até hoje estar sem ninguém, mas quantas relações iníquas você já teve? Quantas relações iníquas eu já tive? Quantos caminhos de volta eu tô tendo que fazer? Quantos caminhos de volta você vai ter que fazer?
Quantos deles a gente vai ter que voltar na cruz e pedir perdão? Quantos envolvimentos, quantas camas você já frequentou que não era para você frequentar? Cada cama é um caminho de volta que você vai ter que fazer em Deus. Se você quer algo de Deus, né? Êxodo 5,17, ele marca a minha vida e ele diz: se queres algo de Deus, sacrifique, pois, ao Senhor. Faça o caminho de volta. Santifique-se hoje, porque Deus quer fazer maravilhas no meio de vós. Existem bênçãos que são travadas por principados e potestades, porque existem brechas abertas de concupiscências da carne minha e sua. E eu falo para vocês, mas eu tô falando para mim. E eu falo para vocês, mas eu também estou pegando vários caminhos de volta. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu vivo falando essa frase porque eu estou há tempos voltando para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E é um lugar de conforto no Senhor. Rompa com as tuas relações iníquas. Muitas vezes a gente pensa, meu Deus, eu tenho passado uma vida inteira sem deslanchar nela mesmo. Meu Deus, como assim? Existem pessoas que, vão além. Existem pessoas que a vida parece que é tão suave, tão doce. Ah, mas a vida sentimental dele é uma bagunça, mas você não tem como saber. Mas a grande maioria das pessoas, mas a grande maioria de verdade, a grande maioria esmagadora das pessoas, elas vivem de aparência. Todas elas, muitas delas e a maioria delas precisam de fazer o caminho de volta e não sabem nem como fazer. Mas nós que somos do Senhor, pelo menos a gente sabe. Eu não quero mais ser comparada feito um animal. Animal é isso. Ele tem necessidade de comer. Ele arruma um jeito, ele come. Ele tem necessidade de evacuar. Ele está no meio da rua, sem a menor vergonha. E ele evacua. Ele quer fazer xixi. Ele vai lá. E ele faz xixi. Isso é um animal. Ele tem necessidade de copular. Ele encontra um outro animal da mesma espécie. Espécie não, da mesma, da mesma espécie. Ali, mesmo, sei lá. E ele copula. Isso é animal. Ser humano não. E às vezes eu, e às vezes você, a gente se comporta feito um animal. Infelizmente. Hoje é uma palavra mesmo pra gente se direcionar. Reconfigurar o que tá na nossa mente. Pegar a agenda, tirar esse tanto de contatinho. Pegar o caminho de volta. E saber que existe o tempo certo, o momento certo, a hora certa. Isso não pode ser algo provocado. O comportamento de uma mulher prudente, ela está sempre no Senhor. A mulher prudente, ela está no Senhor. A palavra de Deus diz que a mulher prudente será encontrada. A mulher prudente será encontrada pelo homem segundo o coração de Deus. Ela não sai à procura no meio da rua. Ela não sai pela esquina. Ela não se comporta feita essa mulher procurando o homem pela esquina. Vocês lembram quando a gente leu? Essa mulher, ela sai na esquina. Ela se comporta de forma espalhafatosa. Ela vai de uma esquina a outra, esperando encontrar alguém. E isso me marca. Isso me marca porque quantas vezes a gente escuta nesse século: ah, não vai? É a mulher que tem que ir. A mulher que tem que ir. E ele fala, essa mulher é uma mulher imoral. Ela vai de uma esquina a outra procurando um homem. Ah, não. Eu vou mandar mensagem para ele. Ah, não. Eu vou atrás. Aquele ali é o da academia. Aquele ali é o do curso. Não, o que der, deu. A Bíblia te compara a uma mulher imoral. Ah, não. Eu vou fazer isso. Eu vou mandar mensagem. Eu vou... Daqui a pouco, daqui a alguns poucos dias, a gente vai ver quem é a mulher prudente. E a gente vai ver que existe total diferença entre a mulher prudente
e a mulher imoral. E a mulher prudente, o que eu posso adiantar pra gente é que ela será encontrada por um homem segundo o coração de Deus. E a mulher imoral, ela vai encontrar jovens vagantes. Eu estou cansada de encontrar jovens vagantes. Cansadas. Talvez você nem sabe, mas você tem encontrado jovens vagantes. Ou você é o jovem andante vagante procurando uma mulher imoral. É muito pesado isso, né? Mas é a realidade. Porque existem tantas disfunções de relacionamento hoje em dia. Porque existem muitas mulheres imorais e muitos jovens vagantes. Esse jovem estava andando aleatório e a Bíblia diz: cuidado, meu filho, você está flertando com o mundo dos mortos. Você flerta com o abismo. A Bíblia te compara a um morto. É pesado, gente. Isso aqui é tão forte, é tão impactante. Mas eu não tenho como continuar essa palavra porque nosso tempo já está muito avançado. E a gente vai continuar o livro de Provérbios. Todos os dias um ensinamento mais forte que o outro. Feche os seus olhos e vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Que o Senhor limpe os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Nós não queremos ser o jovem vagante ou a mulher imoral. O jovem que não tem nada na mente e ele se encontra, ele coabita e ele flerta todos os dias com o mundo dos mortos. E nem queremos ser a mulher imoral, aquela mulher que anda de esquina em esquina procurando um homem. Uma mulher que espera o teu marido viajar para se deitar com o primeiro que aparecer na frente. Senhor, nos perdoe, Pai, por todas as vezes que a gente se comportou dessa forma, dessa maneira. Nós queremos sim fazer o caminho de volta. E queremos pedir que o Senhor nos purifique com o teu sangue e nos lave, Senhor, de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Bom dia. Fica com Deus. Até amanhã. E amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar Provérbios 8.